Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo. Eu digo matinal porque estou gravando de manhã, estou acordado desde as 4 horas e 20 minutos. Hoje porque eu deitei um pouco mais cedo e meu tempo de sono é 6 horas, 6 horas. Muito difícil passar de 6 horas de sono. Então, eu deitei mais cedo ontem, estava cansado, né? E acordei mais cedo, acordei às 4h20. Eu falei, vou levantar, vou orar a Deus e depois vou preparar uma palavra para a gente conversar um pouco. Então eu estou preparando um estudo a respeito de um assunto muito importante, né? Está registrado no livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 25 e 26. Eu quero, antes de tudo mais, você que está assistindo esse canal pela primeira vez, se você puder, se inscreve lá, tá bom? Curte os nossos vídeos, porque quando você curte, você faz com que o meu vídeo chegue a mais pessoas. E a intenção desse canal, eu sei que eu não sou aquele camarada exuberante, mas a intenção desse canal é ver se pelo menos nós consigamos juntos, eu e você, ajudar pelo menos uma pessoa. Se nós conseguirmos ajudar pelo menos uma pessoa para que ela não cometa suicídio, para que ela queira, se nós conseguirmos ajudar ela nas suas decisões, não dizendo que ela tem que fazer, mas alguma coisa que falamos aqui pode implicar e ajudar. Inclusive uma senhora que nós falamos uma vez, uma pessoa, né? Estava precisando muito ouvir uma palavra, pois estava vivendo dias difíceis e, pela misericórdia de Deus, encontrou uma palavra aqui neste canal. Claro que vivemos num cenário volátil, né? Mas curte aí, curte nosso canal, divulgue para um amigo, tá bom? Tem dias que eu não gravo, né? Às vezes eu fico semanas sem gravar porque eu não tenho tempo. Mas para mim poder ter esse tempo, eu tenho que acordar cedo e gravar. Então vamos lá. Outro sim que quero falar para vocês. Comprei essa Bíblia aqui, acabou de chegar para mim ontem, tá? É uma Bíblia, ela foi produzida pela CPAD, tá? Né? Eu acredito que é sob licença da Sociedade Bíblica do Brasil. Aqui, ó, tá vendo o símbolozinho aqui da Sociedade Bíblica do Brasil? Eu acredito que é em parceria ou sob licença, né? Porque quem detém esses direitos aqui da versão, coisa, é a Sociedade Bíblica do Brasil, né? Mas a CPAD é a casa publicadora. Bom, ela é uma Bíblia tipo Slim, né? Ela é fina, ó. Só que eu gostei muito dessa Bíblia porque ela é a versão que eu quero. Ó, qual é a versão que eu quero? Deixa eu ver aqui, vamos virar, nós ver. Aí a versão que eu gosto, ó. Deixa eu botar em pé para você ver aqui, ó. Eu gosto dessa versão aí, Almeida Revista Corrigida. Tá vendo? Aí. E outro sim que ela tem de bom é a Harpa Cristã. O que me fez comprar essa Bíblia é a Harpa Cristã, tá certo? Ela não tem, não é somente a Harpa Cristã, porque eu queria uma Bíblia mais leve, porque a Bíblia que eu carrego ela pesa 1 quilo. Eu queria uma Bíblia mais leve para poder carregar para lá e para cá. Se eu precisar estudar um pouco mais, né? Eu pego aquelas Bíblias mais pesadas que eu tenho. Tem várias Bíblias de estudos ali e muitas delas eu levei para a igreja, algumas eu ganhei de irmãos, né? Teve irmãos que me deu de presente Bíblias de estudo e eu guardo ali. É muito bom isso aqui, essa Bíblia. Eu gostei dela, que ela é pequena, ela não tem mais nada, ela só tem a Harpa Cristã, tem um prefácio aqui e alguns comentários aqui sobre cada livro, né? No início aqui, você vai ver que ela tem uns comentários sobre cada livro. Só isso, não tem dicionário, não tem nada. Só a Harpa Cristã mesmo. Então ela é bem prática para você carregar em culto
ar livre, essas coisas tudo. Não estou fazendo propaganda para coisa não. Estou falando que chegou para mim. Talvez você tá carregando uma Bíblia muito pesada, né? Eu te sugiro você comprar uma Bíblia dessa. Tá vendo? Eu gosto muito dessas cores assim, ó, né? Gosto da preta também, mas gosto muito dessas cores assim. Tá certo? E assim vamos lá falar o assunto então, que já tô com 5 minutos aí na frente já de conversa. Outra hora, quero mandar um abraço para todos que me acompanham no canal, porque é você que tem me feito gravar, tá? Talvez algum dia eu gravo uma palavra que talvez não seja de seu interesse, mas eu quero te agradecer por me apoiar. Aos novos inscritos que entraram no meu canal, que chegaram no meu canal, eu te agradeço, tá? Porque você me ajuda a divulgar. Hoje em dia nós temos que usar as ferramentas que tem existente para divulgarmos o Evangelho de Cristo, né? A sua palavra e ajudar as pessoas. Esse é um canal direcionado a público evangélico, cristão, mas eu também cito algumas coisas, às vezes faço comentário político, não sou político, mas eu sou um observador e um eleitor. Então, uma hora ou outra eu vou comentar sobre alguma coisa, sobre algum problema que teve. Tem no meu canal aí, tem vídeos que nós gravamos naquela enchente que teve lá em 2019, né? Foi 2020? Foi em 2020, teve aquela enchente grande que devastou Cachoeiro, Vargem Alta. Então, eu sempre, esses assuntos eu acabo publicando, tá bom? O assunto que eu quero falar hoje, tá? É sobre o gozo do pecado, tá? O gozo do pecado, suas consequências, como evitar, né? Eu vou só dar uma prévia por causa do tempo, vou só dar uma prévia, porque o assunto é bom, ele é um assunto que ele ramifica vários outros pontos e pode ser extenso, né? Porque você precisa explicar muita coisa, né? Ligações, os motivos e tal, pode o vídeo ficar grande. Então eu vou resumir aqui numa prévia para que de alguma forma nós possamos ajudar alguém em algum lugar nesse planeta. E glória, um abraço ao pastor Jorge, nosso professor e maestro da Orquestra Jubal Asaf, toda a Orquestra Jubal Asaf. Um abraço ao pastor presidente, pastor Haroldo. Um abraço a um amigo que sempre pede um alô, que é o irmão, o nosso amigo Gilmar, lá de Cachoeiro do Mirim. Um abraço a todos os irmãos também das igrejas, Assembleia de Itaoca, Assembleia de Moledo, Soturno, enfim, Gironda, Santa Helena, a Igreja do Senhor em todo lugar, aonde for, um grande abraço, tá bom? Um abraço para minha mãe, para toda a minha família, tá bom? Minha mãe chama-se Maria Rita Rosa. Vamos lá. O gozo do pecado, né? Eu vou ler o texto para que você possa entender o texto, tá? Vou ler o texto para você entender, né? Porque se nós não lermos o texto, fica difícil a compreensão, né? Eu vou ler o texto. Está escrito na carta aos Hebreus. Não vou dar detalhe da carta, só o que está escrito no momento. Uma hora nós conversamos sobre isso. Carta aos Hebreus, capítulo 11, quando faz menção da fé. Capítulo 11 fala da natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Então, a partir do verso 23, tá um ponto, a parte aqui Moisés, aqui, ó, tá escrito assim: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandado do rei, né? E esconderam Moisés. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, né? Escolhendo antes ser maltratado com seu povo, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. É esse ponto que nós vamos conversar sobre ele.
tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Aleluia. Então, meus amados, dessa leitura que eu fiz sobre o relato de Moisés, nos Anais da Fé, aqui no capítulo 11, de Hebreus, eu quero fazer menção do versículo 25, 24 e 25. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Vamos sintetizar. Bom, o nascimento de Moisés já era um milagre. O nascimento de Moisés já foi um milagre. Por quê? Ele nasce num período que tinha um decreto do rei do Egito. Tinha um decreto que toda criança que nascesse, homem, deveria ser morto. Por quê? Quando você volta na história, que os filhos de Israel, quando houve fome nas suas terras, a família de José, ela foi convidada por José, que era governador do Egito, por um milagre também, outra história muito bonita, muito interessante. Então houve fome nas terras onde os pais de José moravam, que era uma família, e José convida eles para ir para o Egito. E ali o tempo passou, eles deveriam estar mais de 500 anos no Egito, porque só de escravidão foram mais de 400 anos. E aquele rei anterior que havia no Egito não tinha, ele morreu. E veio um novo rei que não conheceu a história dos hebreus, tudo que tinha acontecido. Escravizou o povo hebreu por 430 anos. Nesse período, entre 390, por aí, para completar os 430 anos, Moisés é preparado. Então Moisés nasce debaixo de um decreto, onde os soldados e oficiais do rei, eles observavam se na casa dos hebreus ia nascer macho. Se nascesse macho, eles deveriam ser recolhidos e assassinados. As crianças morriam no alto, eram jogadas para os animais comerem, para os jacarés ou outro fim qualquer. Eu só sei que não poderia, se nascesse mulher, ainda tinha condições de escapar, porque os egípcios temiam que o povo hebreu crescesse muito e dentro do próprio país fizesse uma revolta e tomasse o poder sobre os egípcios. Uma forma de conter o crescimento ou também conter a força do povo hebreu dentro do Egito. Bom, resumindo esse ponto, Moisés nasce debaixo desse momento difícil. E quem que encontra Moisés no rio? Quando Moisés é colocado, quando eles viram que não tinha jeito mais de esconder Moisés, porque eles esconderam aqui por 3 meses. E o que eles fizeram? Eles pegaram Moisés e colocaram num cesto e colocaram no rio. Nesse rio ele desembocava num ponto onde as filhas de Faraó, ou a família real, tomavam banho. E a filha de Faraó viu um cesto descendo, curiosidade de mulher mesmo, ela mandou buscar aquele cesto, ele pega lá. E abriu e viu uma linda criança dentro daquele cesto. Ela gostou da criança, ele sobreviveu porque a filha do rei pediu, o rei atendeu, falou, não, minha filha está pedindo, então deixa o menino viver. E não matou aquele menino. Moisés não foi assassinado ainda criança. E Moisés cresceu. É aonde que eu chego nesse ponto aqui. Ele foi um rapaz amparado por tudo de bom que um príncipe poderia receber
sendo pertencente à família real. Ele tinha bons professores que ensinou toda a ciência do Egito, ele teve pessoas para cuidarem dele, pessoas para cuidarem da sua alimentação, pessoas para poderem dar até banho nele, pessoas que cuidavam do seu bem-estar. Ele era um homem bem assessorado, porque era considerado filho do rei. Então, só que no versículo 25, no 24, já diz: pela fé, Moisés, já grande, ou seja, adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ali ele descobre que ele não era um descendente dos faraós, ele era um hebreu. Você está entendendo? No verso 25, ele diz: escolhendo antes, esse é o ponto-chave, ser maltratado com seu povo, porque ele vai deixar o seu povo por um momento de glória. Quantos que fazem isso, não é verdade? Quantos que deixam o seu povo por um momento de glória? E foi assim, lá. E por um pouco de tempo, lá, escolheu antes ser maltratado com seu povo, com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O que é o gozo do pecado? No gozo do pecado você não tem limites, você não respeita ordenanças, você não respeita direitos. No gozo do pecado você faz tudo a revelia, você não tem cuidado nem consigo mesmo, nem com seu próprio corpo. Quando você se entrega aos prazeres, né? E Moisés, ele poderia se entregar aos prazeres porque ele era um príncipe. Ele poderia desejar qualquer moça exceto algumas, mas ele poderia olhar para uma moça da cidade e falar assim: aquela é minha, e mandar buscá-la. Ele tinha essa ordenança. Ele poderia fazer muitas outras coisas, não é verdade? O gozo do pecado, ele não faz com que quando a pessoa está vivendo no gozo do pecado, ele pratica coisas terríveis de se imaginar. No gozo do pecado acontece de tudo. Se Moisés tivesse preferido ficar no gozo do pecado, o seu povo teria dificuldade de sair do Egito. Deus precisaria, claro, ele escolheria outro nome, mas não seria Moisés. Ele seria um príncipe de um povo estranho que trairia o seu próprio povo hebreu. Mas Moisés, ao descobrir suas raízes, ele preferiu ficar do lado do seu povo, ser maltratado, do que por um momento ter o gozo do pecado. Quantas pessoas que não se importam com o seu final, com os dias difíceis, com o que acontecerá no futuro, e preferem viver esse momento do gozo do pecado. Quantas pessoas que alcançam as misericórdias, as bênçãos, prosperam, mas preferem entrar no gozo do pecado. O que nós vemos quando nós entramos no gozo do pecado, nós só vemos o quê? Perturbações, frustrações, doenças, miséria, conflitos, engano, corrupção de todas as formas, né? Conflitos de existência. Umas coisas que têm afetado muita gente e tem levado muita gente a cometer suicídio, né? Destruição do corpo e da honra, quando a pessoa não se importa mais consigo. Há pessoas que têm muito cuidado consigo mesmo e prejudicam o outro, né? Mas há aquele que, quando a coisa está tão aguda, nem a si mesmo ele respeita, né? E o 10º, né? Depois de o 9º é destruição do corpo e da honra. O 10º é a morte. É o estado onde termina o ciclo de vida daquela pessoa que escolheu antes viver um momento só,
Existem vidas que você vê aqui fora, que as pessoas escolhem, que ele vive pouco. Quando ele entra nesse processo de vida, o máximo que ele consegue viver é 5 ou 10 anos depois que ele entra nesse processo. Porque vive uma vida de risco, uma vida perigosa, onde é caçado, é perseguido e assassinado. Cuidado com seus filhos, cuidado com seus adolescentes. Oriente-os, ajude-os a não caírem no gozo do pecado. Moisés ele escolheu evitar o gozo do pecado. Moisés sabia de quão importante era evitar o gozo do pecado. Como prêmio disso tudo, Moisés teve uma vida de presença de Deus desde o início, desde o encontro da sarça ardente. Moisés viveu uma vida de íntima comunhão com Deus. Consegue entender? E ele viveu uma comunhão tão grande com Deus, que ele é um homem lembrado até hoje. Não é verdade? Agora, ele no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 15, ele sintetiza isso. Moisés, ele não abre mão da presença de Deus. Porque no verso 33, no capítulo 33, Deus fala assim: eu não vou mais no meio desse povo, mas esse povo é obstinado, é de dura serviço, se eu for, vou matar. Mas Moisés, no capítulo 33, verso 15, ele reconhecendo a importância da presença de Deus, desde aquele encontro que ele teve com o Senhor lá na sarça ardente, ele disse para o Senhor: Senhor, se o Senhor não vir conosco, aleluia, se a tua presença não vir conosco, Senhor, não nos faça sair daqui. Moisés tinha conhecimento da importância da presença de Deus na sua vida. Então Deus esteve presente na vida de Moisés desde aquele dia do encontro da sarça ardente, onde Deus faz um concerto com Moisés. E Deus quer fazer um concerto com você. Deus quer fazer um concerto com as pessoas deste mundo, a se afastarem do gozo do pecado, porque o gozo do pecado só traz destruição, tristezas, angústias profundas. Mas quando nós evitamos o gozo do pecado e fazemos questão da presença de Deus na nossa vida, a nossa vida é abençoada, a nossa família é abençoada, as nossas gerações futuras serão abençoadas, as pessoas que estão à nossa volta serão abençoadas, porque Deus ele vem conforme está escrito no livro de João, capítulo 14, se não estou enganado. Aquele que ouve as minhas palavras e guarda, foi Jesus que falou: eu e o Pai viremos nele, faremos nele morada. Pense nisso, meu irmão. O gozo do pecado leva à morte, mas a presença de Deus leva à vida, não só a nossa, das pessoas que estão à nossa volta. Moisés trabalhou pelo seu povo, lutou pelo seu povo. Se você ama o seu próximo, se você ama o seu povo, rejeite o gozo do pecado, para o bem da sua vida, para o bem da sua família, para o bem dos seus vizinhos, para o bem das outras pessoas que precisam do socorro de Deus, aonde você será um instrumento pelo qual Deus irá socorrer alguém. Mas se você estiver envolvido no gozo do pecado, você será destruído. É o que está escrito aqui, verso 25 do capítulo 11 de Hebreus: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O verso 26: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que o tesouro do Egito, que tinha em vista a recompensa. Então Moisés agora no verso 27 diz: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Se aproximar de Deus é estar com um poder que você não vê, mas você tem certeza que ele existe. E quando ele está conosco,
Ele muda tudo ao nosso redor, muda a nossa vida. As lutas que temos, elas terão um fim. Mesmo que passamos por lutas e provações, Deus nos dará a vitória. Seja um homem vitorioso. Escolha a presença de Deus na sua vida. Clame a presença de Deus na sua vida e na sua casa. E afaste-se do gozo do pecado. Que Deus te abençoe a você e sua família e que você tenha vitória. Conversamos numa próxima oportunidade. Falei que é uma prévia, tá bom? Curte, comente, compartilhe.